Eita, né? Se fosse Coca-Cola, o cara se interessava. Vamos falar aí de mais peripécias do nosso estado de São Paulo, com o possível presidenciável aí que tá querendo meter o louco de que ele não vai concorrer pra presidente, mas todo mundo sabe que ele tá metendo o louco, né? Ele é a única opção viável dessa extrema-direita falida de candidato, que é o Tarcísio de Freitas. Mas, ó, Tchai, você que tá aqui comigo, antes de a gente começar isso, só queria fazer um recadinho aqui. A gente tá fazendo esses episódios de forma de conversa, mas, por favor, deixa o like aí, se você tá ouvindo no YouTube, né? Ou se você tá no seu agregador de podcast, pra incentivar que esse conteúdo chegue em outras pessoas. É muito importante esses conteúdos, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Se você não acha também, escreve aí por que você acha que o nosso conteúdo é bosta. Mas, tipo, deixa aí, né, o like, compartilha essas informações, porque o que a gente tem que trazer aqui pra vocês são assuntos de utilidade pública, pra todos. Concordando ou discordando da gente, esses assuntos têm que estar em evidência. E hoje a gente vai falar desse cara aí, né? Dessa cria do Bolsonaro, né, Thiago? Não é a primeira vez que a gente fala dessa porra aqui, né? A gente tá sempre falando de seres e criaturas abjetas aqui, e o Tarcísio já marcou presença aqui num episódio que a gente gravou sobre os casos de corrupção envolvendo a figura dele que não chama a atenção da mídia, né? Já parou pra pensar nisso, Miojo? Nenhuma. Bom, a gente discutiu muito, né, isso naquele episódio do Corrupção Abafada, que se o Tarcísio fosse uma pessoa... Se em vez do Tarcísio a gente estivesse no governo de São Paulo, uma figura de esquerda, centro-esquerda, um petista, um Haddad que seja, meu irmão, o país estava pegando fogo, simplesmente. Não tem como dizer menos que isso. Mano, o Haddad, quando era prefeito de São Paulo, prefeito, nem governador, né? Prefeito. Se o Haddad tivesse falado que se fosse Coca-Cola, ele ia se preocupar, eu juro pra você, mano, acabou. O Haddad nunca mais ia fazer nenhum cargo público na vida dele. Não, nossa. E olha que eu acho o Haddad um bosta. Pelo amor de Deus. Os casos do governo ali, do Haddad, né? Pode dizer que é governo? Ele era prefeito, mas é o governo dele, né? Era o governo dele, era prefeito. A gestão dele na prefeitura, né? A gestão, boa. A gestão dele na prefeitura de São Paulo, eu lembro que um dos casos que chamou a atenção foi... que foi muito criticado, foi ele pintar os grafites e as pichações em algumas avenidas aqui, e ele ficou conhecido como prefeito souvenir. Era esse o tipo de caso que a gente tinha quando era um prefeito aí de centro-direita, né? Que na época a gente ainda dizia que ele era de esquerda e tudo mais. Mas era esse o tipo de caso, né? Pô, olha lá, ele tá gastando grana pra pintar grafite. Ah, que coisa horrível. Puta que eu pariu, né? A gente era feliz e não sabia, eu acho, Miojo. Quando esse era o tipo de problema. A gente olha pro passado, às vezes dá até saudade do Temer. Mas, tipo, comparado com as coisas que tem aqui, tá ligado? É difícil. Mas o Tarcísio, ele é essa figura abjeta, estranha. Já fez parte, né, do governo Dilma, quando ela tava no poder. Ele é um político profissional, né? Eu acho que essa que é a grande parada. O Tarcísio não é um cara estranho e ele não é um cara, tipo, ético. Ele é um político profissional. Políticos profissionais não são éticos, né? Isso na esquerda e na direita, tá, gente? Não vale lembrar que antes de ser político, ele era militar, tá? Militar que teve presença ativa naquela missão de, entre aspas, paz, que teve no Haiti, coordenada pelo general Heleno. Ele era um dos caras que estava em campo cometendo massacres ali, né? No que ficou conhecido como a MINUSTAH. Exatamente. É um militar que também é da mesma escola do Bolsonaro, do Agulhas Negras, né? Então, ele tem uma origem já muito próxima da origem do Bolsonaro. Só que ele é uma figura, eu imagino, muito mais perversa do que o Bolsonaro, né? Porque ele não é um inepto, ele não é um cabaço. Porque a gente tem que colocar em perspectiva aqui, gente, que quando você, tipo, coloca o Bolsonaro em perspectiva, né? Você começa a perceber que ele era uma pessoa absolutamente inútil. E eu sei que muita gente aí pode discordar do que eu tô falando e tal, mas se você analisar mesmo, ele sempre foi uma pessoa inútil. Ele era uma pessoa que basicamente surfou numa onda de desaprovação. E os absurdos que ele falava que gerou essa visibilidade. Mas ele não é uma pessoa apta, inteligente, perspicaz em fazer ações. Você quer um exemplo de quem que é, dessa forma, que eu avalio hoje, Chay? O presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ele é um cara que ele conseguiu fazer articulações políticas preso, irmão. Preso. O cara tava preso no mensalão e ele conseguia fazer articulação política. Mano, o Bolsonaro em casa não consegue. Você entende? O Tarcísio não é essa figura. Ele é uma figura com uma maldade muito maior
Ele é uma figura com um conhecimento muito profundo de como o Estado funciona e aonde ele pode ou não colocar as asinhas pra fora. E ele é liso, né? E ele é esse cara que ele diferente do Bolsonaro, por exemplo, durante a pandemia, Bolsonaro teve aquele momento ali de falar, quando questionaram ele sobre as mortes, ele falou, e daí, não sou coveiro. A versão do Tarcísio é uma versão mais soft, né? Que é a que você abriu aí o episódio que ele fala. Quando falsificarem a Coca, aí eu vou me preocupar. Basicamente a mesma coisa, né? Só que como isso pegou muito mal pra ele, isso teve uma repercussão negativa grande, principalmente nas redes sociais, ele veio a público e pediu desculpa. Ele falou assim, errei. Coisa que Bolsonaro jamais faria. E ele não falou errou porque ele acha que errou, tá? Ele falou errou porque teve uma percepção negativa sobre os casos das mortes. E isso é fundamental, sabe? É fundamental. O Tarcísio, quando a gente pensa assim nessa trajetória final política dele, né? Eu tô falando do governo de São Paulo, que ele só se elegeu por causa do Bolsonaro. Ele não tinha força pra se eleger em São Paulo, tá? Ele foi eleito na crista da onda do Bolsonaro. Sim. E aí, o Tarcísio, quando ele chega aqui, ele vem assessorado por essas pessoas que são do mercado financeiro, as pessoas que querem comprar as coisas. E aí começa o que o Tarcísio quer fazer do Brasil, que é vender o Estado à torta e à direita para quem quiser comprar. Ele está vendendo São Paulo no atacado, né? Não é uma venda sutil. E tudo isso faz parte desse projeto político que já não está dando muito certo na Argentina, que é esse liberalismo total, né? Deixar que a mão invisível do Estado enfie o dedo no seu cu. Porque é isso. A mão invisível do capital vai, como que é, regular as ações. Isso era a ideia do Adam Smith, né? E é super importante ler, tá? Que é As Riquezas das Nações, porque é o primeiro marco teórico, né, do capitalismo. E aí, do ponto de vista do Adam Smith, ele falava que o mercado se autorregulava. E claramente isso não acontece. Porque se isso fosse verdade, os Estados Unidos nem tinha que ter mais Estado. Sim. Mas o porquê que o país, que a gente pode considerar o país mais capitalista do mundo, ele não deixa setores essenciais do país serem controlados única e puramente pelo mercado? Porque eles não são burros, né? Eles sabem que dá merda deixar na mão de empresa. E um exemplo disso, a gente pode falar da Sabesp em São Paulo, né, Thiago? Pois é, né? Que foi vendida a preço de banana e desde então a gente teve aumento na conta de água, a gente teve casos de água barrenta saindo das torneiras, a gente tem caso de empresários agora de demissão em massa, né? Também rolou na Sabesp. E de empresários, esses caras aí que tomaram conta de querer aumentar o salário em 600%, coisa que não foi pra frente, mas é aquilo, Isso né? não quer dizer que não vai voltar, né? Não quer dizer que não vai voltar e não quer dizer que eles não vão fazer aos poucos para que uma hora chegue nesse valor, né? E a gente, de repente, falar, caralho, olha lá, os malucos, o dinheiro tá indo todo pros acionistas, o que é um serviço público essencial agora. A gente tem um monte de parasita lucrando em cima disso, graças a quem? A essa figura abjeta, nojenta, que é Tarcísio de Freitas. E a gente vê vários problemas, né? A gente teve, por exemplo, em maio desse ano, os problemas da Marginal Tietê em São Paulo, por falta de manutenção já das tubulações. E problemático pra caralho, sabe? Porque começou a aparecer crateras na Marginal Tietê. Crateras mesmo, gigantescas, que podia matar as pessoas por falta de manutenção. Aí você fala assim, mas isso aconteceu porque o Estado não administrava direito. E agora vai mudar. Mano, não vai. Eu vou dar um exemplo muito simples, sabe? Mariana e Brumadinho. Nossa, eu não ia nem tão longe. Eu ia falar de São Paulo mesmo, mas também pode ser. Mas eu vou falar de São Paulo. Quando a gente fala de São Paulo, mano, qual que é a nossa maior privatização que é horrível em São Paulo? A Enel. A Enel. Ixi, você falou qual que... Passou aqui, metrô, CPTM... Mas eu acho que a mais significativa é a Enel. Enel. Porque a Enel, ela controla a distribuição de energia que faz São Paulo girar. A energia é super importante pra gente, concorda? E aí, não foi o Tarcísio que privatizou, tá? Vamos ser justos com isso. Mas olha só, olha o ponto de vista dessa galera e o quão absurdo ela chega a ser. Porque a ideia é, o Estado, ele é ineficiente, essa é a ideia, não é? Uhum. E ele não tem capacidade de gestar serviços essenciais para a população. E por isso, vamos privatizar, porque uma empresa, olha só, benevolente, irá comprar esse serviço público e irá oferecer um serviço
de qualidade para as pessoas. Mano, a Enel é um desastre. E aí você pega assim, beleza, o Estado brasileiro não consegue administrar, então a gente vai privatizar. Quem ganha a privatização, Chay? Bom, eu imagino que tenha sido alguma empresa do Brasil, pelo menos, né, Miojo? Não, é uma empresa internacional. E sabe o que é o mais engraçado dessa empresa internacional? Ela é uma estatal, irmão. É uma estatal, caramba, de qual país, Miojo? A Itália, cara. É isso, cara, isso é de uma insanidade, velho. Uma estatal italiana controlar a energia da maior metrópole do hemisfério sul da porra do planeta, de outro país. Mano, administrar a energia de uma cidade que é maior que a própria Itália. Tipo, né? A densidade populacional de São Paulo é gigantesca. Claro que eu tô zoando, né? Itália é grande e tal, não sei o que lá. Mas é um absurdo a gente falar que o Estado é ineficiente e a gente contratar o Estado pra gestar um serviço que o Estado é ineficiente pra gestar, mano. A gente tá pegando o Estado de outro país pra... Tipo assim, não faz sentido. Não tem lógica nenhuma. A privatização em si, ela não tem lógica, né? A gente sabe que todo esse argumento de melhora do serviço, maior qualidade, uma gestão eficiente, isso é papinho pra boi dormir. Não existe privatização eficiente. Eu desafio alguém falar uma privatização que deu certo nessa porra desse país, velho. E aí eu quero ver o seguinte, não só isso, tá? Não só isso. Vai falar assim, que privatização é eficiente, não sei o quê, bababá, porque funciona. Primeiro que não existe. Eu tenho uns amigos que discutem comigo que a Telebrás foi a melhor coisa porque as pessoas começaram a ter acesso a telefone depois que a Telebrás foi privatizada. Mano, a burrice dessa fala, eu juro pra você que eu parei de conversar com as pessoas porque quando eu converso com esse tipo de pessoa, eu sinto que eu tô voltando a ser um Neandertal, porque elas me emburrecem. Tá ligado? É porque o argumento, eu entendo o que as pessoas falam disso aí, nesse caso, que é, por exemplo, nos anos 90, você tinha que pagar uma fortuna pra ter um celular. Não, telefone residencial. O telefone residencial, sim. O cálculo que a pessoa não tá fazendo aí é que a gente tá falando de uma tecnologia até nova, de algo que tá surgindo ali. O computador, quando surgiu, também era caro pra caralho, velho. Não era todo mundo que tinha. Toda tecnologia nova que surge vai ser muito cara. Então, assim, a solução... Tudo que é novidade é caro. Tudo que é novidade é caro. E tipo assim, a gente tem que ver qual eram os usos práticos disso também na época. E aí o que acontece? A Telebrás, como sempre, é um exemplo só. Eu tô trazendo coisa antiga mesmo, que tem gente aí que nem sabe o que é Telebrás. Mas eu tenho que dar esse exemplo, porque ele é importante. A Telebrás, ela fez o quê antes de ser privatizada? Ela construiu infraestrutura, cara. Aí é fácil, né? Por quê? Pra quem defende aí, as privatizações, esses vagabundos que entram em concessões de privatização não estão lá para investir no desenvolvimento. Quem investe no desenvolvimento é o Estado. E aí depois, quando o bagulho tá pronto, os caras chegam e falam assim, não funciona. Aí um grupo do Estado chega e fala assim, é verdade, não funciona. Aí começa a tirar dinheiro das estatais, né? Tira o dinheiro daqui, tira o dinheiro... Aí não funciona, tá vendo? Olha só o bagulho. Aí como você tira o dinheiro, gente, tirar dinheiro não é que o dinheiro desaparece. Quando você tira dinheiro, você tá mandando embora técnicos, profissionais, engenheiros, que estão fazendo aquilo funcionar com o pouco orçamento que o Estado dá. Você tá congelando a verba, né? Você simplesmente paralisa a verba, não aloca ela, deixa ali encostada. Não reinveste. Né? Um exemplo disso, o Petrobras, que pagou no governo Bolsonaro, pagou bilhões de dividendos. Por que ele tá pagando bilhões de dividendos, mano? Não é pra pagar bilhões de dividendos, é pra pegar essa porra desse dinheiro e reinvestir na infraestrutura de energia do Brasil. O Jones Manoel fez uma crítica recente sobre a privatização dos metrôs de Recife no governo da Raquel Lira, com participação, com parceria do governo federal. O Lula prometeu, foi promessa de campanha, o Haddad até meteu um louco ali falando que não sabia. Por que a verba liberada pelo Banco Central não é investida agora e só vai ser investida depois da privatização, né? Por que não usa essa grana para melhorar o serviço, para melhorar a qualidade agora, em vez de privatizar e aí, quando privatizar, aí manda o dinheiro? Porque esse dinheiro não vai pra melhoria do serviço. Eles pegam toda privatização, o que eles fazem é desconstruir o negócio. Pega a infraestrutura que já tá pronta, eles desconstroem, demite todo mundo de cargo importante, o serviço vai pro caralho, vira uma bosta e essa grana escoa pro bolso privado. Um exemplo disso, não precisa nem olhar pra São Paulo, você pode olhar pro estado da onde veio o Tarcísio, Rio de Janeiro, e ver como que é a privatização da água lá, irmão. Quanto que custa pra você pagar o serviço básico de água? Ou você de São Paulo mesmo, que tá aqui, tá ligado? Quanto que tá custando energia agora que tá na bandeira 2? Se os caras pudessem, eles colocavam a bandeira 22. Você tem noção que minha conta de energia
ela pulou de janeiro, ela pulou de R$ 180 para 270 em menos de um ano. Sem continho aí a mais, toma. E aí, mano, meus ganhos não subiram o suficiente pra pagar essa diferença. Seu ganho não subiu, o seu consumo não mudou, o que aconteceu? Mas se chove, deixa bater uma chuva aí pra ver se tu não fica sem internet. Exatamente. Não, sem internet também, porque... Sem internet também, porque acabou a luz, né? Não vai ter internet de qualquer jeito. A gente vai falar aqui de Vivo, claro, todas as empresas que oferecem um serviço absurdamente horrível, porque não é... Mano, o serviço não é nem minimamente bom, ele é ruim. Se eu tenho que ligar pra minha empresa telefônica todo mês pra resolver um problema de telecomunicação, quer dizer que não funciona, mano. O serviço não funciona. Isso é problemático. Porra, a gente teve um trem que descarrilhou aqui, cara. A gente teve um trem que descarrilou, né? E não era via Falta de 4, né? manutenção. Falta de manutenção. Que é a linha privatizada. Eu falei de Brumadinho e Mariana porque são dois casos emblemáticos de privatização, que foi a privatização da Vale, né, no governo FHC, que só aconteceram porque os fiscais, a galera que fazia a manutenção, foi demitida. E quem ficou ignorou os alertas de que a barragem precisava de manutenção, de que ela estava para romper. Então é isso, a privatização mata. A privatização, ela é um esquema de corrupção que mata a população. E a gente vai ver coisa muito pior ainda no caso da Sabesp, que ela foi privatizada esse ano, né? Começou o processo ano passado, foi concluído esse ano, e a gente já vê absurdos atrás de absurdos acontecendo, e isso só vai piorar. Mas não é só a privatização de bens públicos que o Tarcísio está envolvido, né, Miojo? No último mês, a gente ouviu falar muito escândalo aqui em São Paulo, que a mídia deu aquela abafada, né? Se fosse... Mídia? Que mídia? A mídia aqui não fala do Tarcísio, não, mano. Aqui só fala que ele foi bater o martelinho pra privatizar alguma coisa, tá ligado? Eu não gosto nem de chamar essas porra de jornalista, porque pra mim o trabalho que eles fazem é um trabalho de assessoria de imprensa. Eu acho que tem que dividir, separar as coisas, né? A gente devia saber separar. Né? Se não tá metendo pau é porque essa galera tá fazendo assessoria. E a gente teve casos aí do PCC, né? Teve aquele escândalo ali dos postos de gasolina, até envolvendo rede de motel. Teve um assassinato de um delegado, depois o DERIT não quis... né? Aposentado. Tava aposentado, não tinha segurança fornecida pelo Estado, né? O cara que mais combateu o crime organizado no Estado, não tinha proteção pessoal. E detalhe, né? Ele ainda tava na vida pública. Porque ele foi assassinado na Praia Grande, mas ele saindo do trabalho dele na prefeitura. Então ele assim, mesmo ele não sendo mais um delegado, ele ainda dedicava a vida dele ao serviço público. E o que o nosso secretário de segurança fez, né? O nosso secretário de segurança, que é o DERIT, que pra quem não sabe, ele era um cara da Rota, um dos assassinos da Rota. Ele rejeitou a ajuda da Polícia Federal pra investigar a morte do cara. Obviamente, né, que não quer que se investigue isso. A gente vem nessa onda de crimes do PCC, envolvendo o PCC, a morte do delegado que combatia, que era um dos caras mais combativos ao crime organizado. O que o Tarcísio faz depois de rejeitar a ajuda da PF? Corta a verba do crime organizado pela metade. Sai de 600 milhões e vai para 300 ano que vem. E aí ele vai dar entrevista, vai dar da conferência, o caralho, e tá massa, tá tudo ótimo, não tem envolvimento do PCC. E aí a gente teve o caso do metanol, né? Do metanol nas bebidas, que eu tava até conversando com uma moça aqui do mercado aqui perto de casa, que eu fui comprar uma cerveja, eu falei, essa aqui não tem metanol não, né, amiga? E ela falou, não, isso aí só explodiu porque morreu um advogado, né? E é verdade, esse caso aí da bebida só explodiu, só veio ao público porque morreram pessoas da classe média, talvez, né? Não foi pobre. Deve ser. Porque com certeza teve mais gente aí que se fudeu por causa disso. Mas ninguém tava prestando atenção. Mas ninguém tava prestando atenção, porque se é pobre morrendo, foda-se, né? Ah, morreu porque bebeu demais. É isso. Tem esse caso do metanol, a fala do Tarcísio, né? Que ele, quando for a coquinha, ele se preocupa, depois pediu desculpa, cortou a verba do combate ao crime, vai toda hora na TV falar que não, isso aí não é PCC, agora tudo é PCC. Ou seja, o Tarcísio, ele é oficialmente um porta-voz do crime organizado em São Paulo. Não, pra mim, ele é assessoria de imprensa do crime organizado. Tarcísio é isso. Isso que a gente ainda tá pegando leve, né? Pra não dizer que ele é o crime organizado dentro do Estado. E assim, suposições todos nós podemos fazer. Suposições. Eu não tenho provas, tenho convicções. Exato. Vamos lembrar, o vice-presidente atual foi acusado já de ter feito acordos com o PCC para poder governar São Paulo. Essa é uma alegação que o Geraldo Alckmin carrega. E o filho dele foi morto pelo PCC, tá?
Não sei se você lembra, mas o helicóptero com o filho dele caiu, que falaram que era esquema, que foi morto pelo PCC, tá aí também, né? Então, você vê um Tarcísio que, mano, como que São Paulo, é tipo assim, como que São Paulo não consegue ver bilhões de reais que não estão passando pelo pagamento de impostos, de posto de gasolina, de motel. Como que você não enxerga isso? Como que você, tipo, olha... Porque assim, mano, é muito dinheiro, gente. Gente, bilhões é muita grana. Olha só, você falou disso, eu lembrei de outra coisa. Pouquinho antes desse caso do PCC, teve o escândalo da Ultrafarma, né? Que a gente falou aqui também. Propina de bilhão, né? E você viu que tudo isso aconteceu em São Paulo? Tudo em São Paulo, tudo em sequência. Tudo sobre o mesmo governador e nunca o governador se manifesta sobre. Ele só se manifesta quando, tipo assim, tem uma pressão muito grande social Não, sobre ele o se problema. manifesta. Miojo, ele se manifesta porque a gente tá sendo injusto com o Tarcísio um pouco, talvez. Porque nos últimos dias, todo mundo tem falado isso, que ele trabalhou muito para poder barrar a última lei que teve aí, que era aumentar o imposto das bets, dos bilionários e das fintechs. Ele trabalhou bastante. E sabe o que é o engraçado? Porque ele fez de tudo pra que isso não saísse na mídia. E aí, o senador do PL, o evangélico lá, como que é o nome dele? Sóstenes Cavalcante? O Sóstenes simplesmente falou: quero agradecer ao Tarcísio. Porque ia passar batido. Essa parada aí ia passar batida. Ia passar Mano, batido. A grande questão é que o Tarcísio, ele tá fechado com os bilionários de São Paulo. É mesmo, bilionário de São Paulo. E o Tarcísio vai fazer de tudo para que os bilionários continuem ganhando dinheiro. Inclusive, os bilionários não regulamentados. Aí você pode falar quem quer que seja, né? Quem são esses bilionários não fundamentados? A grande questão é que bilhões passou pelo PCC. Ninguém investigou. Quem foi achar essa merda não foi São Paulo. Foi a Polícia Federal que achou essa merda. E os caras estavam investigando. E claramente, a Polícia Federal não confia na Polícia de São Paulo. Porque senão, eles estavam trocando informação para tentar descobrir o que tá acontecendo. A pergunta é, até que ponto a Polícia Federal tem autonomia para investigar São Paulo? E até que ponto o governador de São Paulo dificulta a ação da Polícia Federal? Porque isso é claro, mano, isso é evidente. Desculpa, se você acabou de ouvir o que o Chay falou, a gente tá saindo de um orçamento de, olha só, que era 666, 666 milhões de reais que eram investidos ao combate às organizações criminosas para 325. Você imagina um petista, cara, fazer isso nessa sequência. Meu irmão, impeachment, pai. Impeachment. O cara já tava fora. Ele já tava fora do governo, tá ligado? Porque tem um histórico, mano. Não é que assim, o crime organizado deu uma acalmada, então a gente vai investir menos. Não é, não. A gente acabou de descobrir o que quem mora em São Paulo já sabia, todo mundo que mora em São Paulo já sabia, de todos os esquemas. A gente não tinha uma noção da quantidade de volume de dinheiro. E que os caras estavam desaparecendo com esse dinheiro. Mas que a gente sabia dos postos de gasolina, mano, quem é de São Paulo sabe dos postos de gasolina, sabe dos motel, sabe das falsificações de bebida. Todo mundo de São Paulo sabe isso. Isso não é uma novidade. Se você não é de São Paulo, gente, desculpe. A gente de São Paulo, a gente não é trouxa a esse nível. Principalmente se você é uma pessoa que não é elite. Se você é um trabalhador que pega busão, né, pega trânsito pra ir trabalhar, se você é da quebrada, você sabe o que tá acontecendo. Não é porque o PCC tá lá, nunca aguenta a gente. Não, mano, porque a gente tem bom senso. Tem que fazer uma crítica aí também a uma esquerda mais liberal que fala, isso aí é o pobre de direita, aí vota no Tarcísio, é isso mesmo. Né? Tá desconsiderando aí também todo um esquema de despolitização, né? Exatamente que é essa cumplicidade dos assessores de imprensa do governo, né? Como que é o nome dos assessores de imprensa? Tem vários. Folha de São Paulo, Estadão, G1. G1, ninguém fala, cara. E aí, é engraçado, eu tive uma conversa recente, assim, uns meses atrás, com uma pessoa mais velha que mora aqui em São Caetano, né? E a gente tava discutindo sobre isso, sobre política, né? A gente tava falando sobre esses assuntos e eu falei assim, mano, se eu posso fazer uma pergunta, você votaria no Tarcísio pra presidente da República? Ele falou, votaria, lógico que eu votaria, não sei o que lá. Aí eu comecei a falar todos esses esquemas. Aí ele terminou a conversa e falou assim, mano, mas se não o Tarcísio, então quem se recomenda, então, da esquerda? Eu falei, não tem um candidato. Na real, não tenho. Mas com certeza o Tarcísio não é um bom candidato. Sabe, pra se votar em São Paulo, não é. E eu falo isso, mano, São Paulo é fábrica de fascista. As pessoas não entendem isso. Se você é de São Paulo e você é minimamente politizado, você entende essa crítica, que São Paulo é uma fábrica de fascista. Porque existe uma ferramenta em São Paulo da teoria da prosperidade, de que você vem pra São Paulo e você vai
vencer na vida, que é uma teoria que primeiro que ela já é uma teoria idiota, né, por si só, mas não só isso, quem é da nossa geração, que tá aí na casa dos 30 e tantos, sabe que São Paulo está sendo esvaziado. Não existe uma rua em São Paulo que você não ande que tem casa pra vender. E as pessoas estão se mudando pro interior. A questão é que a moradia em São Paulo tá ficando mais cara porque essa galera tá vendendo a preços assim, R$500 mil, tá ligado? Uma porra de uma casa velha na quebrada. Que é um absurdo. O trabalhador não vai conseguir comprar essa porra. Ele vai acabar indo mais pro interior ainda. Então São Paulo está se esvaziando e é intencional, sempre foi, é histórico e intencional o esvaziamento político de São Paulo. Porque São Paulo é uma capital financeira, mano. Se as pessoas de São Paulo tem uma... Eu não tô falando que São Paulo é melhor que os outros estados, mas eu tô falando assim, como aqui, gera muito capital e as pessoas entram numa greve geral, mano, isso é um problema nacional. Não é um problema de São Paulo, é um problema nacional. E o Tarcísio, como um soldadinho de chumbo que ele vai fazer o quê? Ele vai despolitizar as pessoas e ele vai sumir e ele vai falar essas merda, que ele achou engraçado pra caralho falar que se fosse Coca-Cola ele tava interessado. E também vale lembrar, né, que o governo, tanto a prefeitura quanto o governo de São Paulo, eles são trampolins políticos, né? Então, o cara que chega na prefeitura, ele vai tentar o governo, que é muito provavelmente o que o Nunes talvez faça, eu imagino. E o governador de São Paulo, historicamente, tenta a presidência. Nunca, assim, todos, nos últimos 30 anos, todos tentaram a presidência. Só a Marta que não, né? Nem o governo. A Marta foi governadora de São Paulo? Ela foi prefeita. Foi prefeita de São Paulo, mas ela não foi pro governo. Eu acho que ela nem se candidatou pro governo pra ser governadora. Mas a Marta, que assim, é a exceção. Gente, vamos ser sinceros aqui. A gente tem que sempre fazer essa crítica de uma forma geral. O Brasil, na sua maioria histórica, e a gente não precisa aqui, gente, a gente não precisa nem falar de 500 anos, tá? Nem 500 anos. A gente pode falar da proclamação da República pra agora. Nunca foi governado pela esquerda. Um governo que se chamava de esquerda chegou nos anos 2000. Foram 3 mandatos, 4 com esse atual. Se você somar os anos, gente, são o quê? 8 anos. Com 2 da Dilma até ela tomar o golpe, né? Com mais 2 da Dilma, vamos dizer assim, sabe? Então a gente tem 4 governos e meio da esquerda. No país. No país. Em São Paulo, mano, a gente teve a Erundina e a Marta e o Haddad. Sim. Acabou. Que não foram governadores, né? Foram só prefeitos. Não, só prefeitos. São Paulo, ele é o crime organizado do Brasil. Mas ele é um crime organizado que não é só do PCC. Ele é um crime organizado de máfias mesmo. De famílias mafiosas que entram no Estado, aspas, de forma constitucional, através de concessões, através de privatizações. E eles dominam São Paulo. Mano, vai você acabar com o esquema da máfia dos busão? Não tem como, mano. Parece que o governo federal falou que vai começar a fazer um estudo, né? Sobre o transporte público. Esse assunto é recente. Mas... você que me falou recentemente, né, sobre o fim das autoescolas. Vai acabar com as autoescolas. Pra quem já tirou carteira aí, sabe que isso é uma máfia. E eu até estranhei, né? Nossa, pode acabar com máfia em São Paulo? Assim? Então... Mas é porque não é São Paulo, né? Vai acabar no Brasil. Aí entendi, é diferente. Em São Paulo você não faz. São Paulo você não faz, mano. Se esse fosse uma proposta do estado de São Paulo, não passa. E olha que a gente nem tá falando aqui, mano, dos não sei quantos pedágios que o Tarcísio fez no interior de São Paulo, tá? Exato. É isso, né? A mobilidade no interior de São Paulo, ela tá horrível. Porque você não consegue sair de uma cidade pra entrar no outra... Porque você tem que pagar 2, 3 pedágios, mano. Bota na conta do... E isso aumenta o preço de tudo, né? Ter mais pedágio. Principalmente, né, se você vai viajar pra outro lugar, você vai... Não, mesmo se você for pegar ônibus, né? Você vai pagar mais na passagem de ônibus e tudo mais. Mas é isso, né? Tarcísio de Freitas, o que ele fez? Fez aí um grande trabalho de barrar a taxação de bilionários, bets e fintechs. Aumentou o pedágio em São Paulo. Privatizou a Sabesp. E a gente tá na superfície ainda dessa porra, né? E tem muita água ainda pra rolar embaixo dessa ponte, eu acho. Pra caramba. Pra você ter uma ideia, foram 37 novos pedágios. E eu acho que sabe por que a imprensa não fala com o Tarcísio? Porque eu acho que tem que pagar pedágio pra chegar perto dele, tá ligado? É isso, mano. Ó, isso daqui é a caricatura do desastre nacional, tá, gente? Esse episódio aqui é claramente uma crítica aberta ao Tarcísio. E o problema que o Tarcísio representa se ele sonhar em colocar aquela bunda gorda dele na presidência da República. Faço até vou encarnar aqui um evangélico que profetiza. Se Tarcísio de Freitas, miojo, virar presidente desta república, vocês podem dar tchau pro SUS. Com certeza.
Nossa, com certeza mesmo. Assim, esquece o SUS. Ele vai destruir o SUS. Não só, tá? As universidades públicas também. As universidades públicas também. Nossa, com certeza. Ele vai destruir o SUS, esquece. Aí, pra você ter acesso a médico, irmão, você tá fudido. Você vai fazer um raio-x quinhentão, assim, ó. Vai chegar uma conta pra você de quinhentão pra fazer um raio-x. E se não tiver reação da esquerda do nosso país que vá um pouquinho além da performance revolucionária, vocês podem ter certeza que até 2030 isso aqui vira Mad Max, mas assim, muito Mad Max. Talvez o segundo filme do Mad Max. Que vai ser o live action do Mad Max. Vai ser live action dessa porra. Beleza, gente? Então assim, terminamos o nosso episódio, assim, de coração mais aberto, depois de tirar esse peso do peito. E é um peso pesado, né? Porque o Tarcísio não é leve. E ainda bebe coquinha, né? Desgraçado, mas a gente precisa falar sobre isso. Ele é leve sim, aquela cara toda esburacada deve tirar um pouco do peso. Eu gostaria que ele fosse uma IA, mas ele não é. Eu gostaria, Miojo. O que eu gostaria eu não posso falar. Não, eu gostaria que ele fosse tomar no cu dele, tá ligado? Mano, eu gostaria que esse cara fosse exilado do Brasil, porque ele é um risco pro Brasil. Ele é um problemático. E vocês podem achar assim, vocês aí extremistas de esquerda. Gente, não é, mano. É só você olhar a sua vida. O que melhorou na sua vida nos últimos 3 anos? De verdade. Faz essa reflexão. O que melhorou na sua vida? O que ficou melhor em São Paulo, enquanto cidade, né? Você que é de São Paulo ou do estado, o que melhorou na sua região? O que ficou melhor aí que você pode falar? Isso realmente, isso foi o Tarcísio fez e ficou melhor. Porque em São Paulo, a gente não tem melhorias. A gente teve vendas de serviço e precarização de serviço. A gente não teve uma fiscalização. Mano, o Tarcísio defendia a Enel até pouco tempo atrás. Mas aí, com as quedas de energia, os apagão que tá rolando, aí ele foi obrigado a criticar a Enel. E rever, talvez, o contrato que... Só falou, né? Que ia rever o contrato de concessão, mas não fez nada. Não vai não. A crítica é só pra apaziguar. A crítica é sempre só pra apaziguar, nunca pra mudar alguma coisa. A reflexão tá aí. Pense, analise. Será que você acha que o Tarcísio deveria ficar mais 4 anos no governo? E essa pergunta não deve ser respondida com, mas se não é ele, quem vai ser? Não é essa a pergunta. A pergunta é, analise ele enquanto indivíduo político. Será que ele vale a pena ficar aqui mais 4 anos? Beleza? Então vamos deixar essa reflexão aqui na cabeça de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agradecemos todos que ficaram aqui até agora. Se você não compartilhou, não deixou o like, não mandou isso pra galera, mande, compartilhe, faça a reflexão em conjunto. Tem gente aí, gente, que fica falando que depois que o mundo ficou chato, essa galera fica falando de política. O mundo ficou chato é o caralho, mano. É porque eu não quero ser mais abusado por decisões políticas que eu não fiz parte. Então, faça parte da reflexão, faça parte do debate político. Isso daqui não é pra você concordar com a gente. É pra você debater esses assuntos na sua cabeça, talvez. E você fazer essa reflexão. Não quer dizer que nós estamos certos, mas é pra você pensar sobre esse processo de despolitização. Essa história aí, gente, que política não se discute, esse negócio aí, mano, levou a gente a um Bolsonaro. Você não vai discutir com a sua mãe idosa, com o seu avô idoso. Eu discuti. Aí você não discute não, porque eles já estão pra partir dessa pra uma melhor. Não discute não, fica em paz, vive em paz com a sua família. Você tem que discutir com quem é novo. Se tiver que discutir com a mãe, também discuta, foda-se. Discute, mano, tem que discutir, tá ligado? Minha mãe faleceu e a gente, não é que a gente discutia de pontos de vista opostos, né? Mas minha mãe, ela criou uma consciência sozinha de olhar a realidade, tá ligado? Ela falou assim, não, mano, é uma bosta no mundo. O Brasil tá ruim por causa disso, daquilo, sabe? E assim, ela parou pra olhar pra janela da casa dela, né? E observar que as coisas não estavam indo pra frente. As coisas meio que, tipo, começaram a regredir, né? E a pergunta é o porquê. Por que regrediu? Será que tem um objetivo? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer sempre. Tranquilo? Tem os links aqui embaixo, gente. Vai lá, olha nossas redes sociais nos links aqui embaixo. Quem quiser contribuir com a gente também, você pode fazer, né? Essa contribuição através do nosso Apoia-se que tá aqui embaixo. O nome ainda tá Varíola Virulenta. A gente precisa fazer essa reestruturação do link. Mas se você tá interessado e quiser ajudar com esse conteúdo, a existência desse conteúdo, vai lá e dá uma olhada. Tranquilo? Sem mais delongas, eu me despeço de vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, cheiro. Tchau, tchau. Isso aí, falou, valeu.